aconteceu um caso concreto, né, de uma pessoa alugar um apartamento. Com um amigo meu, né? Aquela coisa. Um amigo meu. Aquela pergunta de Um amigo de um pessoal, amigo meu. Um amigo meu, né? Ela alugou um apartamento e, obviamente, ele era o locatário. Inquilino. Locatário. E aí ele recebeu lá uma convocação de uma reunião de condôminos e, obviamente, ele viu lá e foi participar da reunião. Chegando lá na reunião, tinha decisões que tinham a ver com investimentos e decisões que tinham a ver com relacionamento, a parte comportamental. E esse meu amigo, ele levantou o braço para dar opinião e, de repente, o condômino chegou perto dele e falou assim, olha, chegou lá a convocação do seu apartamento, mas só quem pode decidir isso aqui é o proprietário. Aí a pessoa se questionou, bom, mas se eu aluguei o apartamento, eu tenho um contrato, e quem mora aqui sou eu, né? Eu pago o aluguel, eu pago o condomínio. Quem decide é o outro, né? Quem decide é que é o proprietário. Então, que é a parte legal, a base legal disso, o que é que você poderia comentar sobre esse caso? Muito boa essa pergunta, professor Alain, porque realmente existe uma diferenciação e uma equiparação. A equiparação é o seguinte, o próprio Código Civil diz que o locatário é equiparado a condômino, a proprietário. Mas só complementando, esse condômino ainda falou assim para meu amigo, né? Se você quiser ter vez e voz aqui, você tem que ter uma procuração do proprietário para você poder falar. Espero que esse amigo esteja assistindo aqui a live, né? Para poder... Então, depois te manda para ele. Ele disse que teria que ter uma procuração. Dar poderes para aquilo. Então é o seguinte, existe a figura do proprietário e do inquilino. Né? O inquilino, pelo Código Civil, ele é equiparado a proprietário. Então ele é chamado de condômino. Ele tem que ser tratado como condômino. Lógico que ele tem algumas obrigações para isso, né? E aqui eu queria reforçar que você tem que apresentar o contrato de locação para o seu síndico, para a sua administradora de condomínio, né? Sim. Existem pessoas que não fazem isso, existem pessoas que escolhem ser inquilino de um condomínio, morar no condomínio, escolhe a localização, se é perto de um colégio, de um supermercado, escolhe o tamanho, a área de lazer, mas não escolhe quais regras ele vai seguir. Não procura ler a convenção e o regimento interno do condomínio para saber, por exemplo, se ali aceitam animais. Se ali... Ou o tamanho do animal, muitas vezes, isso, né? Então as pessoas às vezes vão morar como inquilino, não se atentam para isso, e aí depois querem impor as suas... Bom, mas não é o contexto. Sim. Nesse contexto, professor Alain, o inquilino, ele tem direito de voz, né? Sim. Desde que esteja adimplente com as taxas. Sim. Acontece que existem taxas ordinárias e extraordinárias. Sim. E existem receitas que são decididas em assembleia, que impactam nas ordinárias e nas extraordinárias. Certo. A lei do inquilinato, né, que é a lei 8245 de 91, ela diz que em condomínios, os proprietários serão responsáveis pelo pagamento da taxa extraordinária. Certo. E os Um caso concreto disso é que se for feita uma academia no condomínio, é um investimento que o inquilino não é obrigado a pagar, mas sim o proprietário. Isso. O que diferencia é se aquele tipo de taxa, se aquele tipo de investimento vai ser para melhorias, para embelezamento da edificação. É questão se é necessário ou não, né? Aquelas benfeitorias necessárias e voluptuárias. E o inquilino, ele paga a taxa ordinária. Por quê? Porque é lá que vai estar a discriminação dos serviços que ele usa enquanto morador. Por exemplo, ele se usa do serviço de portaria, né? Todo dia ele chega com o carro dele e tal. Então, a portaria está dentro da planilha orçamentária ordinária. Então, ele vai lá, tem direito de voz e vota.